dia, estamos de volta com mais um episódio do Pode Fortalecer. Sejam muito bem-vindos, quem é novo, quem já tá aí sempre com a gente. Muito obrigada, já não esqueçam de se inscrever e curtir nosso vídeo. Hoje estamos com uma ótima convidada, mas antes de anunciá-la, queremos agradecer algumas pessoas que estão com a gente nesse projeto, nessa segunda temporada, como o Bliss Hotel e CPP Casa, que nos apoiaram com essas belas poltronas. Então, muito obrigada. Quem é de Vassouras, quem é de fora, quiser um hotel luxuoso, com piscininha, café da manhã de hotel elite, vá no Bliss Hotel. Quem já é daqui ou tá precisando de material de construção também para sua casa, móvel, a CPP é a melhor solução. Então, já deixei o recadinho para vocês, tá tudo na descrição, só fortalecer. É isso aí, Carol. E a gente não pode esquecer do Paulista, né, Carol? Nossa xodózinha, eu não gosto né? muito dele, não, mas pode falar. Vai. Eu achei que você fosse falar, não é tão xodózinho assim, não. Nem pouco. Gente, como vocês sabem, a gente tá aqui no estúdio Som para Rock. Quem é de Vassoura sabe que fica aqui na Rua da Feira. Tem tudo que vocês precisam com relação a audiovisual na Paulista. Então, o Paulista tá aqui com a gente. Ele só fica assim, com um dedinho ali atrás. Calma, gente, que vai vir câmera nos bastidores, aí vocês vão saber de tudo que acontece. Então, tudo que vocês precisarem, horários, agendamentos, orçamentos, é só vocês entrarem em contato com o Paulista. A nossa querida Voz do Além vai deixar aqui na descrição todos os contatos que vocês precisam, não é, Carol? Exatamente. Então vamos anunciar quem está aqui. Vamos ao que interessa, por favor. O público tá assim, quem é? Gente, hoje quem tá aqui com a gente é a Denilda Morra. Falei certo, Denilda? Sim. A Denilda é psicóloga e coach. Obrigada, Denilda, por você ter aceitado o convite, por você estar aqui com a gente. Muito importante o apoio, né, dos convidados, das pessoas que aceitam o convite. Obrigada por você ter vindo. Olha, eu agradeço o convite e queria deixar aqui registrado, né, o quanto um movimento como esse é super importante. Sabe, eu acho que a gente tem aí a oportunidade, através da troca, de trazer diálogos, né, que são importantes para que a gente possa estar contribuindo melhor para esse mundo, né? Exatamente. Com certeza. Então, muito obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter vindo, gente. Quem não sabe, a Denilda é de Mendes, então ela se deslocou até aqui. E a gente agradece por isso também. Ainda mais nesse friozinho, né, Carol? Vontade de ficar na cama, mas ela veio, aceitou o convite, veio, agasalhadinha, mas veio. Estamos todos hoje, né? Estamos no aquecimento. Exatamente. Então vamos começar, Denilda. Começa contando pra gente quem é você. Quem sou eu? Bom, como vocês colocaram, sou uma cidadã da cidade de Mendes, mas assim, quando eu comecei na minha carreira de psicóloga, como todo estudante, né, vinha aquele sonho de como é que eu posso ajudar as pessoas. E aí a escolha pela psicologia. E nessa época, eu fui para São Paulo. E em São Paulo, estudei, me formei, e aí comecei a entender um pouco mais como é que fazia essa coisa acontecer. Fui trabalhar em grandes organizações e fiquei durante muito tempo fora da cidade, né? E fui aprendendo várias coisas e fui me especializando não só em psicologia organizacional, mas também na psicologia clínica. Então, fui fazer outras formações, fiz psicodrama, e o psicodrama me trouxe uma bagagem muito grande. Enfim, fui fazendo toda uma carreira e, por último, agora, o que eu acho que é o mais importante, eu fiz um encontro com a neurociência. E isso foi um divisor de águas para mim, né? O que me fez entender, depois dessa trajetória toda de 2019, volto para Mendes, monto meu consultório, lá estou. E com essa formação, cada vez mais, como vocês colocaram, além de psicólogo, eu sou coach, entendi que ajudar as pessoas, que era aquele sonho que eu levei quando eu saí daqui, era muito mais do que abrir somente um consultório, né, e atendê-los dentro desse consultório, mas era ter a capacidade de ampliar palestras, trazendo nas escolas ou no contexto que fosse, para que as pessoas pudessem entender esse processo terapêutico e entender que elas têm o direito de pedir ajuda. Então, esse é a Denilda que está aqui hoje com vocês. Muito legal. E eu acho, assim, pelo menos uma percepção que eu tenho, né, Denilda, que a saúde mental ficou, assim, no foco, né, nos últimos anos.
Eu não sei se... Lógico, teve uma contribuição da pandemia, né? Mas o que tem levado a gente a cair aí nessa eu não sei se fragilidade seria a palavra, mas assim, porque temos tantos adolescentes com ansiedade, com depressão, porque temos tantas pessoas com burnout, né? Ou seja, com a saúde mental realmente sensibilizada, melhor dizendo. Então, você trouxe um tema muito importante, né? Por que ela está hoje tão em pauta, né? A primeira coisa que a gente tem que começar a perceber que por muito tempo não foi se permitido se falar em inteligência emocional, né? A formação veio trazendo muita inteligência intelectual. Então, esses jovens, todos esses, por muito tempo vieram sendo cobrados, e eu sou de uma geração totalmente cobrada pela inteligência intelectual. Então, assim, o ser humano ele se compõe por essas duas coisas, inteligência emocional, intelectual e espiritual, né? E por muito tempo o próprio modelo educacional trouxe muito esse fortalecer na inteligência intelectual. Então, será medido pelo quê? Por notas, por tudo isso. Então, a saúde mental não foi cuidada. Sim. Né? E isso veio de se desdobrando. Então, assim, você veja só, em 2017, a Organização Mundial da Saúde já trazia um tema muito forte de que tanto a depressão como a ansiedade já era uma epidemia mundial. Isso em 2017, tá? Então, é claro que com a pandemia isso disparou muito mais. E por que isso? Porque não foi se cuidado esse processo de desenvolver o que a gente precisa de lidar com os nossos sentimentos. O que é inteligência emocional? Lidar com os sentimentos. Então, quando a gente fala de depressão, olhando para a depressão, o sentimento que está muito próximo a isso é a tristeza. Mas a gente tem que entender que tristeza é um sentimento que nós temos, ele é verdadeiro e é importante tê-lo, né? Assim como a alegria, assim como o amor, como todos os outros sentimentos que envolvem, né, o nosso processo de crescimento, né, de amadurecimento emocional. Tá. Só que, quando vou pegar aqui um recorte para falar de depressão, né? A depressão, ela vai trazendo um processo que você não se dá conta de lidar com as suas emoções ali e vai entrando num processo de uma tristeza profunda, onde você passa por uma parte patológica mesmo, né? De estar adoecido, porque o processo normal entre aspas, eu não gosto muito de usar essa palavra assim, isso aqui tem um parâmetro estatístico de X a X, não é isso. Mas assim, se a gente pensar em tristeza como um sentimento, ele te traz até um processo de reflexão. Sim. Tá? Quando você se vê triste, você se questiona, por que eu estou assim? Né? O que me leva a esse processo de tristeza? Sim. Né? E isso, de uma certa forma, é saudável. Porque você tem que olhar para isso e falar assim, peraí, a minha vida não está legal? As minhas coisas não estão dando certo? O que eu tenho que fazer para sair desse lugar? É sentir a tristeza, né? Para até achar a solução. Exatamente isso. E isso te incomodar para esse processo de reflexão. E também é muito importante a gente entender que é no processo de tristeza que você se comove pela história do outro também, sabe? Então, se você vê a Gil muito triste, você vai se incomodar com isso. Você vai falar, o que está acontecendo com ela? Né? Então, você desenvolve, através desse sentimento de tristeza, a empatia, tá? Você se coloca no lugar do outro, pode ser por uma situação de uma morte, da perda de um ser querido, né? Ou até por um processo de uma catástrofe. Acontece uma situação
você vê pessoas desesperadas naquela situação, você passa da empatia e tem até compaixão, né? Quantas vezes você vê um processo desse, as pessoas se unindo para ajudar o próximo, né? Perderam tudo numa enchente e tudo. Então, ele tem um processo importante de reflexão e um processo saudável. Agora, quando isso passa para um processo onde você começa a não conseguir fazer esse olhar, aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Quando você não vê mais sentido em fazer esse processo de reflexão. Então, você não consegue sair daquele lugar, né? Então, você vai adoecendo. E quando você entra nesse processo de ficar adoecido, aí tem um perigo. Você não consegue, é como se você não... O processo biológico e químico mesmo que a gente tem, ele não funciona. É como se você não tivesse mais esse processo de reflexão. Você começa a não dar valor para nada que você tem. Entendeu? E aí você começa a adoecer. E aí você precisa de ajuda profunda, né? Não só de um processo terapêutico, mas muitas vezes de uma ajuda de um profissional. Então, de um médico, né? E aí é um trabalho multidisciplinar, né? Muitas vezes um psicólogo somente, um processo terapêutico somente não ajuda. Agora, tem uma coisa que é muito importante nesse processo terapêutico para trazer isso de volta. Muitas vezes me perguntam assim no consultório: a depressão tem cura? É uma pergunta que todo mundo faz. Sim. Né? Eu diria o seguinte: como toda doença, ela tem que ser tratada, né? E a depressão é um processo que você está doente. Então, a cura vai depender de como você vai encarar esse processo, se dar conta desse pensamento de não reflexão sobre as coisas. Então, o processo terapêutico, ele entra aí. Claro que, como eu coloquei, como tem uma questão biológica e química, muitas vezes o medicamento entra nesse lugar para que você possa ajudar esse processo do pensamento, para que você consiga fazer um processo de reflexão e começar a dar conta da sua vida, sabe? Para poder fazer esse caminho de volta. Você tem que querer bastante, né? Porque não é tão simples assim. Às vezes a pessoa tem depressão, entes queridos que percebem, que falam que a pessoa tem que se tratar, mas a própria pessoa às vezes não quer se tratar ou não se considera doente. Então aí já é um outro processo, né? Eu acho que parte mais de ela perceber, não? Que ela tá nessa situação. São as duas coisas. Primeiro, às vezes o processo de negação mesmo. Ou até para estar te chamando de uma certa forma, uma atenção, chamando a atenção, tipo assim, ele não está dando conta de si. Porque o processo de depressão, nesse momento, ele não está dando conta de si. Por incrível que pareça, às vezes um estalo nisso, quando eu falo que a gente é inteligência intelectual, emocional e espiritual, muitas vezes, e por isso que a gente escuta assim, a pessoa foi à igreja, o pastor conseguiu conversar. Às vezes um familiar não consegue fazer isso, mas aquela pessoa com quem ele tem conexão, que ele tem uma certa confiança, ou o padre, enfim, ele pode ser um primeiro SOS. Vamos pensar assim, porque o canal da espiritualidade ajuda, porque ele te leva para esse processo de você refletir como é que você está levando a sua vida. Aí puxar esse querer, sabe? É o se permitir fazer essa primeira quebra. Mostrar o valor da vida, né? Que a pessoa mostrar o valor da vida e fazer sentido essa vida. Exato. Fazer sentido, porque tem que ter o sentir. Então, o processo é o pensar, o sentir e o agir. Para tudo, gente. Tem que ter o pensar, o sentir e o agir. Então, fazer essa quebra de passar por esse canal do sentir para mudar a forma do pensar é mexer nesse lugar que precisa passar por esse processo e ressignificar essa forma de pensar sobre a vida. Sim. Certo? Complicado, assim, né? Algo realmente
que vai mais profundo do que a gente imagina, sim, né? Sim. E sim, por isso que é muito importante a gente entender que às vezes não é que ele não queira, ele não dá conta. Sim. Né? E às vezes na angústia da família de querer ajudar sim. Acha que ele não está nem aí, mas ele não está dando conta, ele está precisando de ajuda, sim, né? Então olhar para essa pessoa, olhar para quem consegue de uma certa forma tocá-lo, pode ser o primeiro passo para que ele dê conta de aceitar essa ajuda. Exatamente. Não é um processo de negação, às vezes é de miopia, vamos pensar assim. De enxergar aquilo. Tá? Nossa. Isso a gente, eu estou falando de uma forma assim, fatiando para que a gente possa entender essas peças assim. Né? Que eu acho que, às vezes, quem está nos ouvindo pode estar passando por um processo desse. Exatamente. Né? E não sabe como que ele pede ajuda. Isso aí. Exato. Né? E alguém também da família, muitas vezes querendo ajudá-lo, também fica numa sensação de como é que eu faço? Então, assim, a primeira coisa é compreender, assim, como é que a gente pode tocar o teu coração? Para que esse pensar mude, né? Sim, voltar a sentir, dar valor à vida, né? Querer sair do fundo do poço, né? Olha, você falou uma coisa interessantíssima. Ana Beatriz Barbosa, não sei se vocês conhecem, é uma psiquiatra. Ela fala... Desculpa te cortar aí, que a voz da Lei levantou a mão ali. Conhece qual livro que você já leu dela, Voz do Além? Hein, João, nós te fez uma pergunta. Você leu já alguma coisa dela, algum livro dela? Não, na verdade eu só vi entrevistas com ela. Eu sou especialista em entrevista com ela. Eu também adoro as entrevistas dela. Mas eu ainda não... Ela tem vários livros, né? Mentes que amam demais, né? Mentes criminosas. Mentes inquietas. E mentes inquietas, né? Tem mentes ansiosas. Eu preciso ainda não tive esse tempo. Tem que arranjar esse tempo, né? E o que eu gosto muito quando eu falo de Ana Beatriz, né? É pela forma que ela traz esses conteúdos. De uma forma simples, que o outro consiga entender. Porque isso que eu acho que é o importante do profissional. É trazer, principalmente quando a gente está aqui, com essa oportunidade, trazer de uma forma que fique fácil do outro entender como é que eu faço. Qual é o primeiro passo que eu posso dar, né? E aí, quando você traz isso, a pessoa entender que está no fundo do poço, ela fala exatamente isso. Por isso que eu trouxe esse contexto dela. Porque ela diz, a depressão é o quê? É quando a pessoa chega no fundo do poço. E assim, se você olhar isso de uma forma positiva, entre aspas, é assim, eu já estou aqui. Não tem como descer mais, né? Então, assim, eu tenho que olhar isso como uma oportunidade de fazer o caminho de volta. Sim. Então, eu tenho que reprocessar os meus pensamentos, né? Para que eu possa estar olhando isso. Exato. Né? É como se você tivesse a depressão, muitas vezes ela te traz uma foto em preto e branco. Você não consegue visualizar nada. Então, assim, com isso você está no fundo do poço. E aí, como é que eu trago uma foto colorida? Como é que eu ponho sentido nessa vida? Sim. Né? E aí, gente, tem outros pilares que também são importantes a gente entender para isso. Por isso aí que cada vez mais o trabalho de coach, o trabalho do processo terapêutico, todos os psicólogos que trabalham mesmo numa linha que não tenha essa vinculação com coach, todos os profissionais da saúde mental hoje sabem, têm clareza que a neurociência trouxe isso para todo mundo, a importância do desenvolver. Eu não vou entrar nesse tema profundamente, porque seria mais... Mas assim, o quanto que os hormônios dentro da gente, ele tem papéis fundamentais nessa parte biológica e química, para que a gente possa produzir sem precisar de medicamento, e isso ajuda a sair dessas questões. Então, nós estamos falando de adrenalina, dopamina, cortisol, todas essas questões que compõem esse bem-estar. Então, começa na atividade física, né? Hoje não tem nenhum médico, independente de você estar com depressão ou não, que não vai te recomendar uma atividade física.
Por quê? Porque aí você vai produzir energia, né? Energia boa, né? Vai trabalhar. Uma ótima alimentação é outro componente fundamental. Quando a gente está falando do campo espiritual, mesmo que não se esteja falando de religião, está se falando de meditação, está se falando de todos esses campos. Vai buscar uma yoga, vai fazer um pilates, se não quer fazer uma atividade física, uma coisa mais... Mas todos eles estão trazendo esses componentes, por quê? Porque isso traz você cuidar do corpo, o corpo traz esse processo para a mente, e quando essas duas coisas funcionam, a tua saúde mental equilibra. Verdade. Sim. Percebe aonde nós estamos vivendo? E aí você trouxe muita questão da pandemia. Foi. A pandemia foi algo que aí eu já não vou falar mais da depressão. Eu vou trazer o outro tema que você me pediu, da ansiedade. Tá? Por quê? O que a ansiedade traz? O medo do futuro. O que vai acontecer? O que aconteceu com a gente em março de 2020? Isso independente de formação, até os próprios médicos, todo mundo. Acontece uma situação como a pandemia mundial, de uma hora para outra, num nível rápido, né? Numa rapidez tão grande. E daí? O que vai ser o futuro? Estamos vivos? Sem nenhuma visão de quando a vacina chegaria. Sim. Isso tudo criou o quê? Pânico, né? Então veio todo mundo no processo de ansiedade altíssimo, sem visão de futuro, né? E um medo, né? O que eu faço com esse medo? Assim como eu falei da tristeza, estou falando agora do sentimento medo. Medo é um sentimento legítimo. Todo mundo tem que ter. Por quê? Porque dentro do processo também de equilíbrio, o medo, ele vai te fazer abrir uma reflexão também, né? Então, ele vai trabalhar com você na linha do perigo. Então, assim, se eu me jogar do 7º andar, o que vai acontecer? A probabilidade de eu morrer é grande. Sim. Então, eu vou olhar para aquilo, eu vou ter medo, não vou me jogar. Né? A não ser que eu estivesse com todo o equipamento de segurança. Então, aí é diferente. Eu enfrento o medo, mesmo que eu esteja na altura. Então, o medo é um sentimento legítimo que te protege do perigo. Sim. Né? Mas, se ele também extrapola, ele vira doença. Né? E aí, você gera um nível de ansiedade altíssimo. Então, aqui tem uma outra questão. Então, vamos pensar assim, também vou tentar falar de uma forma didática para a gente tentar entender. Deixa eu pegar alguns exemplos aqui. Se eu olho para o medo, né? Simplesmente o medo. Eu vou atravessar uma rua. O que eu faço? Eu olho para um lado, eu olho para o outro, porque eu tenho medo de ser atropelada. Isso mostra que aqui tem um perigo. Te faz ficar cauteloso. Eu fico cauteloso, certo? Beleza? E tem... só que aqui é calculado. Se eu entro dentro de um banco, tá? E aí anuncia um assalto. O que vai acontecer? Eu vou ficar com medo. Sim. E naquele momento eu vou olhar para um lado e para o outro e vou falar, não sei qual vai ser minha reação biológica e química. O que vai... Porque o medo, ele me faz uma outra coisa. Ele me gera uma quantidade de adrenalina e cortisol que me faz olhar ou paralisar ou correr. Né? Um exemplo muito claro disso é assim, um cão feroz. Você está andando na rua, aparece um cão e ele vem em cima de você. Tem pessoas que paralisam, tem pessoas que correm. Faz sentido? Faz, exatamente. Então, mas de uma certa forma, você tem uma reação química ali mesmo, né? De se defender ou de correr. Né? De alguma forma, você
vai lidar com aquele perigo. Seu corpo, né, vai ter que ter uma ação, né? Uma coisa ele vai ter que exatamente. reagir. Ou uma paralisação. Não deixa de ser, né? Mas é uma ação. Por um outro lado, a ansiedade não é uma situação assim concreta. Ela não é assim tão objetiva. Ela é muito mais subjetiva. Então é de algo que eu nem sei o que vai acontecer. E aí vem a questão da pandemia. Eu não sei o que vai acontecer. Então eu começo a criar possibilidades daquilo que eu não sei. Eu vou morrer. Eu vou ficar dentro de uma UTI. Isso em relação à questão da pandemia. Sim. Quem olhou para isso, sentiu o medo e ressignificou o pensamento, falou, não, olha só, eu vou ter os cuidados, eu vou usar máscara, mas eu vou encarar. Eu tenho que continuar trabalhando, eu não vou ficar com medo de sair de casa, com todas as cautelas. A ansiedade não faz isso, ela cega. Porque o medo, ele passou desse processo. Então, ele adoece. Ele não é um processo que fica no saudável. A ansiedade, ela vai te criando um nível de estresse tão grande que você perde o controle sobre isso. E aí você começa a ficar com medo de tudo. Né? Então, como se fosse um estado de alerta constante. Exatamente, mas exagerado. Tá. Né? Então, vamos lá. É um estresse que você esquece a forma de conseguir achar uma solução para aquilo. Você fica meio... Você aceita o medo, tipo, como se não tivesse solução. Ele passa do processo de medo, né? Ele cria um estresse tão grande dentro de você que você paralisa, você não consegue gerar novos pensamentos para lidar com esse medo. Sim. Entendeu? Loop, né? Você fica nesse loop. Então você não dorme direito. Porque você só fica... O pensamento fica um pensamento vicioso, sabe? Você fica parado naquilo e não consegue sair daquilo. Você quer uma solução para aquilo, mas aquilo fica dentro de você. E você não sai daquele lugar. O que acontece? Essa pessoa também precisa de ajuda. Então, por exemplo, vou dar um exemplo agora mais concreto, assim, do dia a dia. Eu tenho carro, eu tenho carteira, eu vou sair, mas eu tenho medo de dirigir. Né? Mas não é o medo de dirigir. É o enfrentamento dos pensamentos, que mas pode acontecer alguma coisa, mas eu posso bater com o carro, mas pode ter um acidente. Eu só penso em coisas negativas. A ansiedade te leva para um lugar que ela não te permite construir outras possibilidades. Sim. Sabe? Então você fica travado naquilo. E aí a tua vida paralisa. Então o processo da ansiedade, ele não te permite ir para o mundo e criar outras coisas. Né? Ou então quando você já vai negativamente. Eu não consigo, eu não dou conta. Né? E é uma não permissão. Pergunta. Tem como, por exemplo, você ter a ansiedade como sintomas físicos, mas sem ser no pensamento negativo? Que ela simplesmente te ataca? Por exemplo, um tempo atrás, aí, recentemente, eu tive umas crises de ansiedade. Só que foi nova pra mim, porque eu nunca tive ansiedade desse tipo, mas foi de dormência, ataque cardíaco, né? Tipo, o coração fica disparado. Mas, ao mesmo tempo, meu pensamento tava mega, tipo, não, hoje é um dia mega importante, que foi até um dia do lançamento até, do podcast. E aí, eu tive uma crise, assim, física, porém a minha mente tava mega feliz e empolgada pra essa noite, sabe? Só que meu corpo reagiu totalmente o oposto. Só que eu não tava com esse, tipo, looping de pensamento negativo. Eu tava, hoje vai ter que dar certo. Eu tava procurando solução até pra eu conseguir parar e meu corpo voltar a me obedecer. E é muito doido isso. É muito doido. E aí você trouxe uma coisa que é bem interessante. Ao mesmo tempo que você se deu conta, né, através do teu físico, né, é muito comum no momento de estreia, por exemplo, a pessoa ter questões mesmo. Você trouxe os teus sintomas, mas é muito comum você ouvir assim, me deu dor de barriga, ai, eu não sei o que. Ou então, eu tô aqui com a garganta seca, né? Que é um processo que mexe com toda a parte biológica e química. A gente tem que entender, gente,
que a gente é todo controlado por um processo químico e biológico, né? E a gente manda o comando o tempo inteiro para o nosso cérebro. E começando pelo nosso intestino, porque nós temos neurônio aqui, que manda tudo lá para a nossa cabeça. Então, o que é importante você se dar conta, né? Eu não sei se você passou por algum processo para entender o que aconteceu contigo, se você, né, buscou algum tipo de ajuda, mas é muito importante você se dar conta, Carol, que nesse momento, quando você diz assim, mas o tempo inteiro eu estava positiva, você estava exatamente trabalhando com esse teu outro lado de inteligência emocional. Entendeu? Por quê? Porque você é uma pessoa que provavelmente já traz essa inteligência emocional desenvolvida. Agora, nem todo mundo é igual a você. Então, para você foi fácil, entre aspas, não que foi fácil, mas assim, de braços com você mesmo. Falando, não, eu me encaro, eu dou conta, eu vou enfrentar essa ansiedade, né? Mas nem todo mundo dá conta disso. E por quê? Porque geralmente essas pessoas vão para esse momento do pensamento negativo. E aí não consegue fazer essa virada de chave. Tá? E aí muitas vezes precisa de ajuda, né? Então, assim, e muitas vezes, gente, a gente tem que entender que aí tem outros componentes que vêm dos gatilhos que você traz da infância, né? Da sua criação, do que você traz de valores na tua vida. Então, provavelmente, tem componentes seus que te ajudaram a fazer essa virada. Ou processo que você já trabalhou lá atrás, que falou, peraí, eu posso virar. Então, assim, cada pessoa é única, né? Então, para cada um, tem que se entender aonde que ela precisa ser trabalhada nesses gatilhos para ela fazer essas quebras. Porque a gente traz muitas crenças que nos criam gatilhos de não empoderamento, de lidar com a gente mesmo. Aquela coisa de, não, isso aqui não é para mim. Sim. Né? E do jeito que você fala, parece, né? Parece não, acredito que seja, né? Que a nossa maior arma, positiva ou negativa, é a mente. Ela que vai sempre controlar todos as nossas ações, né? Nossos pensamentos, tudo que vai mover a gente ou afundar a gente. E, assim, se você fosse... Eu sei que cada pessoa é uma, mas se você fosse dar uma dica ou um conselho para as pessoas conseguirem fortalecer as suas mentes para pararem de cair na negatividade ou no eu não consigo, o que você recomendaria, assim? Olha, é fundamental no mundo que nós estamos vivendo hoje, todo mundo se permitir o seu autoconhecimento. Esse é o primeiro passo. Por quê? Somente quando você faz um autoconhecimento, você tem expansão da sua autoconsciência sobre você. Muitas vezes a gente não se conhece. Então a gente não tem consciência do que a gente produz. Sabe? Então o primeiro passo é se permitir. Porque é um passo que muitas vezes a gente não faz. Parece simples, mas não é. Sim. Porque a gente não se permite. Sim. E já começa num gatilho assim, imagina, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho dinheiro para isso, porque olha, autoconhecimento às vezes como custo e não como investimento. Eu não sou merecedora disso, isso é só para outras pessoas, não é para mim. Sim. Sabe? Então o primeiro mergulho é no autoconhecimento. E você falou uma coisa legal, Denilda, que encaixa um pouco com a pergunta que eu ia te fazer. A gente, né, eu percebo às vezes, eu percebo não, eu falo por mim, né, a Carol sabe disso, né, um pouco antes da pandemia, eu entrei assim em colapso geral, né, e assim, o quadro que você relatou aí agora me lembra muito essa época que eu vivi. Porque eu entrava assim, a vida não tinha mais graça pra mim, eu só queria ficar deitada. E eu ficava num looping de... caramba, não sei resolver isso, não consigo resolver isso, né? E assim, isso obviamente me trouxe consequências físicas também.
Até que eu realmente parei pra pensar e falei, não, alguma coisa tá errada. Porque assim, eu sempre tive o autoconhecimento, a dinâmica humana, o comportamento humano é um tema que sempre me interessou. E eu sempre tive vontade de fazer terapia, de ir ao psicólogo, mas assim, eu sempre fiquei nessa, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, minha vida agora são outras prioridades, mais pra frente eu vejo isso, quando eu estiver mais velha, não sei o que, a gente acha que pode se dar esses luxos, né? Pois é. E aí, quando eu cheguei nessa situação, eu vi que não ia ter jeito, né? E aí, assim, como uma boa metódica que eu sou, né? Quando eu falei assim, não, isso não tá legal, eu tenho que procurar alguém, eu já ficava assim, eu marquei a psicóloga e aí eu ficava em casa, bom, eu tenho que falar isso pra ela, tenho que falar aquilo, eu ficava treinando em casa, né? Como uma boa metódica, o que eu ia falar pra psicóloga. A que nível chegamos, a saúde mental tá em dia. Mas enfim. Mas você não é a única. Não, né? Pois é, já me falaram isso. Mas assim, o que eu queria linkar com isso é... Depois eu fui perceber que, na verdade, eu tinha uma dificuldade de demonstrar esse lado fragilizado, né? E aí o que me chamou a atenção foi você ter falado é como se fosse uma miopia, né? Será que essa questão da miopia, de a pessoa não conseguir enxergar, pode estar ainda que inconscientemente ligada a essa questão de eu não consigo enxergar porque, na verdade, eu não quero me fragilizar ou me mostrar fragilizado? Sim, tem a ver. E o mais legal do que você está trazendo, né, é como é importante a gente se permitir ser frágil. Essa é a sacada, sabe? Ser frágil não é ser fraco. E as pessoas confundem isso, né? Então, assim, eu não tenho que ser bom em tudo. Eu não tenho que dar conta de tudo. Sabe? E criar um protocolo do que é certo, do que é errado, do que é prioridade primeiro dentro de uma escala. Não que a gente não possa ter prioridade. Sim. Mas assim, o que você fez, né? Isso primeiro, e eu por último. Isso primeiro, porque isso, quando a gente faz o processo do autoconhecimento, a gente se dá conta que muitas vezes a gente não puxa a autorresponsabilidade. A gente é responsável por tudo. A gente cuida de tudo, mas a gente não cuida da gente. Então, o looping que provavelmente você teve foi uma sacada, e por isso que é como se cai lá no fundo do poço, tipo assim, caramba, o que eu estou fazendo por mim? Sim. Sabe? Aí você ainda recebe os elogios do tipo assim, mas você é tão responsável por isso, por aquilo, e você vai recebendo o reforço externo. Olha os gatilhos, de que você manda bem em tudo. E manda. Eu não estou dizendo que não seja verdadeiro, mas e aí? Aonde estou eu? Isso aí. Sabe? E aí vem aquele clique. Peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque enquanto eu estou cuidando de tudo, eu estou fugindo de mim. Sim. E às vezes eu não me dou conta disso. Por isso que o autoconhecimento, ele é fundamental. E o link que eu ia fazer... e foi bom o que você trouxe, é que quando eu começo a me conhecer, a minha autoestima aumenta, porque aí eu sei quem eu sou. E eu mas aí começa a falar que não é humildade. Que o Paulino, a galera aqui... Ela tá brincando com você, porque às vezes ela solta isso, porque eu sou demais, eu sou ótima. E aí o Paulista fala... É que o autoconhecimento me fez a autoestima crescer um pouquinho, sabe? Aí eu já chego aqui, tipo, isso e aquilo. Aí eles ficam, nossa, mega humilde você e tal. Fala, gente, isso é auto-amor, amor próprio. Desculpa te contar. Não, e é muito legal isso, né? Primeiro que eu assumir. Né? Eu posso ser assim e eu tô bem assim. Sem o medo de ser julgado. Sim. Porque aí é que está a outra coisa que faz com que você lide com a ansiedade, que você não caia numa depressão e você lide com os sentimentos de medo. Fala assim, olha, eu posso ter medo sim, e ser frágil, né? E eu posso falar sobre isso e tá tudo bem. Não tem o certo, não tem o errado. Sim. Sabe? E outra coisa, quando a gente não tem esse processo do autoconhecimento, a gente tem uma questão, principalmente porque a gente cuida de tudo, de não querer perder o controle. Ah, com certeza. Se identificou, né, gata? E aí tudo
tem que ser do jeito da gente, tem que ser da forma da gente, porque a gente não quer perder o controle. E assim, e qualquer outro que sai daquele controle decepciona a gente, incomoda, sabe? Porque a gente está cuidando dos outros, a gente não está cuidando da gente. Então, gente, a dica é: cuide de você. Mais de você. Não, você pode até cuidar dos outros, mas sem controle. Sim. Sem controle. E também aí vem o meio externo, né? Também o outro faz parte do meio externo. Você não controla o meio externo. Você só pode controlar a si mesmo, né? E olha lá. E olha lá. E legal você trazer isso da cuide de você, né? Porque uma fala sua que me chamou a atenção com relação à tristeza. Se a Gia você falou pra Carol, se a gente estiver triste, você vai ficar triste, você vai se sensibilizar de alguma forma com isso. E eu fiquei pensando, assim, numa dinâmica familiar ou num casal entre homem e mulher, né? Como que o outro, né, outra pessoa que talvez não esteja passando por essa situação de depressão, ansiedade, enfim, ela pode se fortalecer diante do processo do seu companheiro, do seu parente, enfim, como que fica isso dentro dessas relações? Então, eu acho que a primeira coisa, nós temos uma ferramenta fantástica que a gente utiliza ela muito mal. Só o ser humano tem, que é o diálogo, né? Então, assim, você veja só, hoje a gente tem aí uma chamada muito grande para os animais, né? E eles conseguem conviver. Antigamente, eu vou fazer uma comparação, né? Sim. Mas assim, tínhamos gato, tínhamos cachorro, eles não podiam se conviver. Hoje eles se convivem juntos. Por quê? Porque tem afeto, sabe? Tem afeto. Eles nem têm o diálogo, eles têm o diálogo deles, mas não tem uma fala concreta, sim, né? A fala verbal. Sim. Né? E nós temos. E a gente faz monólogos dentro de casa. Faz sentido? Nenhum. Né? A televisão está ali, todo mundo está sentado aqui, né? Ou cada um no seu celular. Isso é o quê? Monólogo. Cadê o diálogo? As famílias estão perdendo isso. Está sendo substituído por tudo isso. E aí, quando o diálogo não existe, o afeto diminui. Porque como é que eu me coloco no lugar do outro? Quando nem sabe o que está passando, né, na cabeça. E aí eu começo a criar ideias do que o outro está pensando. Que não sei se é aquilo que o outro está pensando. E aí vamos entrar numa outra pauta que hoje é muito dita, que se fala de comunicação violenta. Sim. Né? Então, se você olhar para essas questões dentro das famílias, até no trabalho, na relação de trabalho, também existe um processo de comunicação violenta, né? Onde eu me calo, mas eu imagino e crio imaginações do que eu acho que o outro, do que eu penso sobre o outro. O outro está sentindo que o outro está pensando. Ou do que eu penso sobre o outro. Né? Isso é uma comunicação violenta. Quer saber? É puro fingimento que ela está falando. Mas eu não estou dizendo isso para ela, eu estou pensando. Sim. Sabe? Então, assim, isso aí é puro teatro. Então, essas criações dessa forma geram uma comunicação violenta. Então, nós estamos perdendo o que nós temos de mais rico, que é o processo do diálogo. É falar sobre essas coisas. Né? E falar, a gente, de uma certa forma, vamos ter que estar reaprendendo a fazer conversas produtivas no sentido de serem afetuosas, sabe? Para que a gente possa lidar com esses sentimentos. E aí, quando você vai, e aí volta de novo no processo de autoconhecimento, você começa a compreender aquilo que você não está fazendo. Porque a gente tem que começar, a gente não muda o outro, mas a gente muda a gente. Exato. Então, a partir do momento que eu me mudo, eu consigo olhar para mim e fazer o meu processo de mudança, de uma certa forma eu toco o outro. A Denilda mudou. A Giovana mudou. Sim. A Carol mudou. Eu começo a fazer essa percepção. E isso pode abrir processo de afeto, diálogo. Sim. Esse, para mim, é o caminho mais assertivo. Eu também acho. Na verdade, eu sempre falo, né, que a comunicação é a chave para tudo. Com certeza. Até por isso o Pode Fortalecer nasceu também. Que a gente quer
comunicar, né? Conversar com até o nosso público, com o convidado e trocar realidades. Sim. Mostrar coisas que o outro às vezes não enxerga. E eu acho que você falou até uma coisa que complementa, que a gente sempre fica falando no podcast, que é ninguém vai a lugar nenhum sozinho, né? Então a comunicação envolve nisso e tudo, daí vai. O primeiro passo é sempre a mudança que você pode fazer em você. Esse é a dica fundamental, se permitir. Porque o que você fez, o que você trouxe aqui de exemplo seu, é a mudança que você se permitiu. Sim. A permissão é sua. Ninguém dá permissão para ninguém, só a gente mesmo. Olha o quanto, enquanto seres humanos, nós somos poderosos, né? Totalmente. Então, demais. Essa é a dica. E você acabou meio que respondendo uma coisa que eu ia trazer também, o quanto as mídias, né, assim, as redes sociais, a internet, né, quanto que isso tem trazido ou pode estar impactando na saúde mental das pessoas, especialmente dos adolescentes, que eu acho que acabam ficando, né? Não sei se existe uma estatística sobre isso, vocês me desculpem se eu estiver falando bobagem. Mas provavelmente existe. Mas eu acredito que o uso, né, da internet seja maior... A nova geração Z entre os adolescentes do que entre os adultos, né? E você meio que falou aí, né? Porque eu acho que ela tá dando uma quebrada e afastando esse nosso processo de diálogo, nosso processo de comunicação, né? Então, eu acho que a gente está num processo... tem duas coisas acontecendo em paralelo. Isso é uma leitura. Tá. A outra leitura é assim, a gente não pode não olhar para a tecnologia, para todo esse... Vamos falar até mais, da inteligência artificial como um todo, Sim. né? E entender que é um caminho importante de evolução, é um caminho que não tem volta, né? E como que a gente vai tirar proveito disso positivamente? Isso eu acho que é um processo ainda de aprendizado quando se fala em relações humanas, tá? Em outras áreas já está super avançado, ok? Uhum. Mas como para tudo, o que nós estamos fazendo aqui é o uso de uma mídia para relações humanas. Sim. Né? É a proposta para que a gente possa, de repente, quantas pessoas não estão assistindo isso aqui, se a gente conseguir 2 ou 3, não sei quantas, mas assim, que seja 2%, 3% ou 1% da população que assistiu, que tocou, e essa pessoa foi procurar uma ajuda, nós já estamos contribuindo muito através da mídia social para que alguém busque o encontro consigo mesmo. Verdade. Né? E consiga levar a vida de uma forma melhor, né? Aprendendo a lidar com os seus sentimentos. Por um outro lado, a gente ainda está muito sensível nessa medição, né? Então, assim, é um caminho que a gente vai ter que ainda navegar, mas eu diria ainda que o que você trouxe da primeira parte, onde está roubando a cena das famílias, está roubando a cena entre amigos. Sim. Quantas vezes você encontra amigos dentro de um barzinho, cada um está no celular? Sim. Né? Ué, eles saíram para ir ali, para cada um ficar no seu celular? Né? Então, assim, essa coisa ainda está sem uma apuração do quanto a gente pode estar perdendo com isso. Sim. Né? Mas que é um fato concreto, já é. Tudo é aquela questão, né? Tudo você tem os seus prós e seus contras. Nunca acho que... Porque por mais que a gente argumente, as pessoas estão ficando afastadas, menos isso, menos aquilo, mas ao mesmo tempo tem família que mora do outro lado do mundo e que hoje está conectando elas, verdade, sabe? Verdade. Então, assim, até onde a gente sabe, né? O que a tecnologia está fazendo com a gente. Foi o que a Denilda falou, a gente ainda está aprendendo, né? Ainda está caminhando. A gente está no processo de aprendizado e isso ele é fundamental. A gente não pode ir contra aquilo que está trazendo pontos positivos. A gente vai ter que aprender a entender qual é a dosagem disso. Para não roubar a cena de outros contatos relacionais, entendeu? Mas não tem como,
né? Aí volta pro eu mesma, né? Tipo, depende de mim. Qual é o tamanho que eu quero dar para isso? Percebe? E isso é fundamental. A gente precisa começar a falar sobre essas coisas, porque é assim que é o processo de evolução. Demais. Então, assim, não tem o certo e o errado ainda. Eu gosto sempre de trazer essa fala, porque assim, eu sou contra isso, eu sou a favor dele. Não tem como. Tem a dosagem das coisas. Então, assim, não colocar nada no certo e no errado, mas entender assim, aonde a gente precisa aprender para fazer esse ajuste, né? Exato. Então, eu acho que é isso. Não sei se eu respondi. Não, respondeu. E assim, o outro gancho que eu ia trazer era com relação às escolas, né? Porque uma coisa que você falou que ficou gravado aqui para mim com relação a... Você falou assim, eu vim de uma geração que a gente trabalhava muito mais a inteligência intelectual do que a emocional, né? Eu confesso que eu me surpreendi, porque nós somos gerações diferentes, mas eu acreditava que as gerações anteriores à minha tivessem mais essa preocupação, sabe? Assim, no contato que eu tenho diariamente. Eu considero que a minha geração... não sei se hoje em dia é assim ou se não é, mas eu lembro que assim, na época do Enem, de pré-vestibular, o que eu precisava aprender era marcar bolinha no cartão do Enem, né? Então, assim, eu precisava saber todas as fórmulas matemáticas, tudo sobre biologia, né? E, no entanto, depois da fase adulta, eu vi quanto que isso fez diferença, né? Tanto que eu trouxe esse processo, né? Que eu compartilhei. O que as escolas podem fazer para ajudar isso? Eu acho que as escolas hoje estão num processo de rever isso aí, né? O que foi de positivo, o que foi de negativo, e muitas vezes esse processo acontece por fazer... como é que eu posso... Deixa eu tentar aqui simplificar. Por exemplo, o mundo hoje, as relações... elas precisam ser trabalhadas de forma, principalmente processos de comunicação que você trouxe. Então, vou pegar uma profissão assim do dia a dia. Até pouco tempo existia um analista de sistema, né? Vocês ainda pegaram o analista de sistema, Sim. né? Hoje, nenhuma empresa contrata um analista de sistema. Não faz sentido. Por quê? Porque hoje o analista de sistema vai ter o cara que faz isso, o profissional que faz isso, vai. Mas ele tem que ser muito mais do que isso. Ele não pode falar só com a programação que ele fez ali. Ele vai ter que saber vender isso, processo de comunicação. Então, ele tem que ser capaz de vender aquilo que ele programou. Antigamente tinha assim, tinha um analista de sistema, o programador, o vendedor, ainda tinha o gerente de conta para fazer tudo isso. Hoje, como isso pessoa tudo só. acabou, entendeu? Sim. Ele tem que dar conta daquilo e ele tem que ser um cara bem articulado para conseguir vender o peixe dele. Sim. Porque concorrente é o que ele mais tem. Então, você vê o processo de evolução. E quando eu falo da minha época, eu estou falando exatamente assim, tudo era muito segmentadinho. Entendi. Então, nós viemos de uma geração assim, principalmente os meus pais, e eu sou de uma geração que os nossos filhos também, algumas amigas me não, meus filhos têm que ser... Nada contra concurso público, tá? Claro. Mas o meu sonho é ter um filho no Banco do Brasil, o meu sonho é ter um filho na Petrobras, percebe? Então, carreira de concurso, né? Então, assim, inteligência intelectual. É nota. Isso aí. Aí você chegou no Enem, né? É nota, é marcar lá a bolinha para quê? É pontuar. Sim. Então, isso você já veio de uma geração que os seus pais trouxeram isso. Com certeza. Você não criou isso por acaso. Veio da geração deles. Sim. Tá? Que provavelmente deve ser a minha geração. Percebe? Onde isso seriam os valores. Então, assim, para que ficar brincando de pintar, ir para aula de pintura? Vai fazer inglês. Sim. Nada contra inglês. Gente, pelo amor de Deus, inteligência intelectual é super importante também. Tá? Mas se deu ênfase demais para isso e menos para isso. Os pesos foram diferentes. Uma menosprezada Agora, nas outras o áreas. nosso cérebro tem hemisfério direito e esquerdo.
inteligência intelectual e emocional, e hoje sabemos que nós temos ponto de espiritual, né? Então, assim, o cérebro é todo divididinho. E ele tem todas essas partes, é uma engrenagem. Sim. Então, o que aconteceu? A gente trouxe uma geração com intelecto grande, pessoas que muitas vezes tiravam nota 10, passaram na federal e depois não conseguiam rodar uma profissão. Não sabe se virar no Porque mundo, né? Emocionalmente eles eram imaturos. É isso aí. Não davam conta. E não tem nada de errado nisso, porque não foi desenvolvido. Sim, sim. Então, eu não sei se eu consigo responder o que você está me trazendo. E também não é muito justo com as outras pessoas que não têm esse lado, tipo assim, de só estudar matéria pra prova, pra tirar 10 ali, pra mostrar pros pais. Por exemplo, eu era essa pessoa. Eu não era a pessoa de 10, mas eu nunca me considerei burra, mas porque eu não me deixava ser considerada eu mesma, né? Me chamar de burra. Porque eu sempre soube que eu era inteligente, gente. Aí, humildade. Mas, assim, se eu fosse me deixar, eu ia ser rebaixada a nível, tipo, ela não consegue tirar um 10, entendeu? Ela não é boa em Exato, eu ia me deixar Aqui na afetar. prática, você vê que a autoestima é tudo. É tudo. A gente fala pra ela todo dia. Mas foram anos de prática, tá? Eu já passei por muitas coisas pra ser quem eu sou hoje, tá? A gente fala pra ela todo dia. Gente, mas independente do que você passou. Né? Não, porque até isso julgam, sabe? Conta dessa autoestima, sabe? Porque, assim, é isso que te faz falar assim, peraí, não deu certo, agora vai dar na próxima, tá tudo bem. Sim. Sabe? Sem uma régua de medição o tempo inteiro. O que é importante é a gente se dar conta que a gente não tem que ser o tempo inteiro medido. Sabe? Porque o medido leva o quê? No comparativo. Tá vendo? Olha só, o fulano. Conseguiu. Sabe? Se deu bem na vida. Né? O famoso se deu bem. Então, mas eu sempre fui contra os métodos tipo o Enem, 80 questões num dia, que naquela época era um dia só. Assim, gente, eu nunca me dei bem nessas provas, sinceramente. Até passei pelo Enem, eu sou publicitária, consegui passar, mas assim, sei lá, cagada. Porque, assim, é muita questão pra você se dedicar e falar que você realmente marcou tudo que você realmente sabia. Eu, pelo menos, não foi. Até pra prova, a inteligência emocional é super importante, né? Agora faz uma prova teórica. Porque... Outros 500. Teoria pra mim é tudo, assim, né? De você conversar, saber lidar. Por exemplo, Giovana é professora da escola. Em vez dela aplicar a prova, ela fazia prova oral e, tipo, perguntar coisas até do dia a dia que envolvam coisas da realidade com conteúdos. Então, seria uma coisa que eu me daria bem. Isso é legal. E isso é que as escolas hoje vêm trazendo nesse modelo mais moderno, né? Porque tem que preparar. O que aconteceu? As organizações, as empresas avançaram nesse sentido. Então, quando você pega lá um anúncio, né, de trabalho lá, diz tem que ser articulado, tem que ser... mas aonde eu aprendi isso? Boa comunicação, fluência verbal. Mas eu não tinha essa matéria na escola, tinha? Sei, não. Entendeu? Percebe? Exatamente. Então, assim, aonde eu aprendo isso? Desenvolvendo inteligência emocional. Sabe como é que você aprende isso? Aquelas escolas que hoje cada vez estão mais nessa pegada, vamos colocar no teatro. Olha, é super importante desenvolver uma feira de grandes talentos aqui. Vamos ver, quem sabe, cada um tem um dom. E trabalhar esses dons, isso é inteligência emocional. É permitir. Isso não era tão permitido assim. Sabe? Hoje ele está tendo um outro peso. E isso não significa que a inteligência intelectual também não seja. As duas são importantes. Eu costumo dizer, até eu tenho uma brincadeira, que eu digo assim, eu queria até hoje, matemática para mim era, imagina, psicóloga, né? A gente também, nós somos de humanas. E eu falava assim, poxa vida, eu sei da importância da matemática, as 4 operações, eu acho que faz sentido, né? Eu preciso usar. O que eu vou fazer com aquelas expressão, como é que chama? Adequação do segundo grau lá, né?
Aí eu falava assim, tem uma que eu decorei, o menos B, mais ou menos raiz B2, menos 4AC sobre 2A, que até hoje eu não sei onde eu coloco ela. Todo mundo tem que decorar, cara. Entendeu? Então isso tá na minha cabeça. Ela ainda sabe o início, né? Não sei nem por onde começa. Entendeu? Mas eu não sei, eu nunca soube o que eu faria com isso. Agora, provavelmente, sei lá, para engenheiros e tal. Então, mas para que eu precisei usar isso, estudar isso no meu primeiro grau? Não, a vida inteira, porque eu acho que desde o ensino médio... E depois no segundo grau, eu não precisei mais. E aí, quando eu fui fazer psicologia, menos ainda. E aí, as outras formações, nunca eu usei isso que ficou na minha cabeça. Percebe? E aí, de novo, fazendo associação com tudo que a tecnologia traz, pega esse brinquedinho, né, chamado celular. Sim. Né? Eu tenho ali tudo numa calculadora. Eu preciso disso, o que eu preciso de porcentagem está tudo lá. Eu faço direto lá. Então, isso a favor. Isso é uma coisa legal. Sim. Né? Então, assim, tem coisas que a gente aprendeu que a gente não sabe até hoje para quê. Então, eu acho que esse processo da educação, ele vai ter que sofrer um processo de adequação muito grande para essas novas gerações. Exato. Porque tem coisa... E outra coisa, eles estão aprendendo coisas que a gente não sabia fazer. Questionar. Por que eu tenho que fazer isso? Verdade. A gente tem que fazer porque tem que fazer. Mas eu questionava, ninguém me dava bola. Pois Era tipo assim, você ou fica quieta ou você sai da sala. Eu saía da sala. Mas é porque ela falou que algumas coisas não eram permitidas, né? Não eram valorizadas. Mas assim, você era voto vencido. Sim. Exatamente. Mas era que todos os outros não se manifestavam. O que muda agora é a consciência. De novo, a gente volta lá em tudo que eu falo. Tudo que aumenta a autoconsciência te faz um pensar diferente. Sim. Tudo volta lá. E quando você elabora essa questão de autoconsciência, você gera novos pensamentos, você estrutura a autorresponsabilidade do que eu quero e o que eu não quero. Exato. Percebe? E aí sim eu consigo contribuir mais. E consigo até influenciar positivamente o que está aqui, porque eu tenho uma forma de falar dialogando. Sim. E não com imposição. E com argumentos, né? Que é importante. Mas então, brincadeiras à parte, até porque eu brinco bastante, porque né, eu já tive outra vivência naquela época, eu nem era madura o suficiente para saber também por que eu estava fazendo, eu só gostava de desafiar mesmo. Mas... eu acho, assim, também a gente não pode ser também tão radical, porque eu acho que todo mundo tem que ter o direito da introdução a tudo. Sim. Porque, por exemplo, eu descobri que eu não gostava de exatas porque eu tinha que estudar exatas. Então, assim, mas não precisa ser pra sempre. Por exemplo, eu estudei primeiro, segundo, terceiro ano, até me formar quase, entendeu? Na faculdade até peguei um pouco ainda, na publicidade a gente teve que ainda ver alguns cálculos lá. Mas, assim... eu acho que não precisa também te obrigar a fazer uma matéria pra sempre, já que você já viu que não vai usar aquilo e não gosta daquilo. Mas acho que uma introdução básica era até útil, assim, porque eu era rebelde na época, mas eu acho que foi útil, assim, pra eu ter uma noção, sabe? E pra saber se gosta ou não. Não, e eu vou além. Eu acho que ela é importante, né? E aí a gente quebra esse não gosto de exatas. Porque é um pouco diferente. O que eu vou usar dela? Porque não dizer eu não gosto de exatas, eu tenho muita coisa que eu gosto. Por exemplo, eu não consigo imaginar um psicólogo sem ter índice de pesquisa. Né? Quando a gente fala em saúde mental, quando eu trouxe aqui a Bri falando sobre a Organização Mundial da Saúde, você precisa dessas informações. Quando a matemática nos ajuda, principalmente no processo da estatística. Então, isso nos dá uma clareza da onde a gente precisa investigar mais, aonde a gente precisa aprender mais, aonde a gente está engatinhando, aonde a gente já tem um processo mais maduro. Então, a matemática ela ajuda num monte de coisa. Então, assim, hoje eu gosto de exatas, mas dentro daquilo que eu uso. O que eu trouxe tem coisas que até hoje eu não sei para que. Mas com certeza, para outras formações, faz sentido. Como é o processo de comunicação? É o inverso. A comunicação ela é fundamental para várias profissões, ou eu diria para quase todas.
Eu não sei, pode ter alguma sessão que não me passe agora aqui na astronauta. Piada interna, galera. Mas, assim, vamos lá. Talvez o processo de como que você vai usá-la tem um protocolo para cada um. Até onde eu vou usar, até onde eu vou... Sim. O que é o básico que eu preciso, como lá na Exatos, o que é o básico que eu preciso, o que é o intermediário, que para mim é fundamental, e aquilo que para mim é meio que supérfluo. Sim, eu não preciso. Para a minha profissão, para aquilo que eu faço. Então, eu acho que tudo é uma questão de adequação. Né? E quebrar... só por isso que eu fiz essa colocação. Eu não gosto. Eu tenho certeza que você gosta das Exatas. Pode ser não na íntegra. Não, e não é brincadeira, eu tô falando sério. Por quê? Porque assim, a gente usa ela no dia a dia. Né? Agora, o que eu gosto dela? Qual é a fatia? O que ela me ajuda? Porque no que ela te ajuda... Você bate palminha. Exatamente. Sabe? Na hora de contar o dinheiro, vamos dar uma temática. Gostei, bom exemplo. Não, é verdade. Então a gente não pode dizer que não gosta dela. Sim. Sabe? Até na própria publicidade, no direito, tudo a gente usa. Não tem nem como fugir da matemática, gente. Eu tento, porém não consigo. No direito tem até uma piada interna, né? Que tipo, você não vê 5 anos, não vê nada de matemática. Mas na hora de contar os honorários, todo mundo aprende rapidinho. Principalmente na hora de calcular. Exatamente. Você tem mais alguma pergunta? Não, nosso tempo já tá... Então, mas eu tenho só mais uma coisa. Muito obrigada. Que eu vi hoje que você estava muito introduzida no assunto. Eu falei assim, você é comentarista hoje. Deixa eu te fazer só a última pergunta pra gente finalizar, voltando um pouco lá Teria várias, né? Mas o assunto tá curta. Mas é porque essas já estão lá desde o início, aí por isso que eu vou voltar nela. Desde o início a gente tá falando de transtornos, né? Assim, porque depressão, ansiedade não deixa de ser um transtorno mental, né? Você acredita que realmente, tirando aqueles que não conseguem tratar sozinhos, ou só com uma psicóloga, psicanálise até, ali, você acredita real que o medicamento ele é fundamental para curar depressão, ansiedade? Ou você acha que é possível, com exercício físico, alimentação saudável e umas coisas mais naturais, seguir uma vida tranquila, lógico, porque a vida é oscilante, né? Não vai ser uma eterna constância. Então vai ainda ter aquelas quedas ou não, mas conseguir seguir sem remédio nenhum? Então, caso a caso, né? A gente não pode colocar tudo na mesma análise aí. Então, a primeira coisa é assim, depende do paciente, né? O grau de comprometimento que ele tem com esse processo mental dele, né? Eu acredito que ele pode diminuir a dosagem. Em alguns casos, pode ser que ele precise uma manutenção disso, mas isso é um trabalho, como eu coloquei lá no início, multidisciplinar, né? Porque aí vai depender de resultados químicos e biológicos mesmo, de como é que ele produz tudo isso numa questão física mesmo, né? De produção. E aí é uma ajuda direta de um médico. Um psicólogo sozinho ele não consegue fechar esse diagnóstico. Agora, o que a gente vem percebendo é que a partir do momento, e é isso que eu queria até lacrar para fechar aqui, eu gosto muito de falar da neurociência, porque eu acho que a neurociência veio num lugar, né, num espaço muito importante, no momento, principalmente pós-pandemia, onde abriu uma caixinha assim, onde ele trouxe assim, olha, o paciente, ele tem que entender o processo dele. Se ele está tomando esse medicamento, ele tem que entender o que esse medicamento faz. O que ele poderia estar produzindo por ele próprio sem estar tomando esse medicamento. Exato. Então, ele foi abrindo essa caixinha. Então, assim, não ficou naquela relação, o médico dá a receita, eu tomo porque eu tenho que tomar. E eu nem sei direito. E fico esperando ali. E fico esperando. Fez efeito, não fez efeito. Então aumenta a dosagem. Eu acho que eu melhorei, diminui a dosagem.
Não é bem assim. Né? Não é que isso também não aconteça, tá? Sim. Mas o que eu digo assim, a neurociência abriu esse espaço tanto na parte da medicação, tá? Na parte da atividade física, mostrando, olha, o que é a contribuição dos educadores físicos, dos fisioterapeutas, eles podem estar te ajudando nesse processo. Na parte comportamental, ele também abriu essa caixinha, mostrando, olha gente, vamos abrir isso aí, mostrando o que é a inteligência emocional, intelectual e espiritual, vamos abrir isso tudo para as pessoas entenderem o que é saúde mental. Então, quando uma pessoa vai por um processo, pelo menos comigo, no meu consultório, tá? E a primeira pergunta que eu faço é, como é que vai os teus exames médicos? Como é que está a sua taxa? Qual foi o último hemograma que você fez? Qual foi a tua última consulta? Se é mulher, você passou pelo ginecologista. Se é um homem, você passou pelo oncologista. E ele ficou olhando, não, mas eu vim aqui. Assim, por quê? Porque a roda da vida, o primeiro lugar está a saúde e a disposição. É o primeiro ponto da roda da vida. Sim. Então, se você não tem saúde e não tem disposição, você vai travar eu ia falar os isso, outros elementos da sua roda. Você não tem os outros, né? Então ele é fundamental. Então, assim, e aí você tem que pedir ajuda médica, sabe? Então, assim, aí você descobre, assim, eu tenho caso, gente, de atender médicos que não passa pelo médico há mais de um ano. Nossa. Sabe? Por quê? Porque está cuidando dos outros. Entendi. Sim. Está dentro do hospital. Está dentro da clínica. Está fazendo plantão. E não está dando conta de si. Tá? Médico, e não é julgamento. Não é julgamento, não é crítica. Sim. Né? Vamos pegar um exemplo de outra. Eu vou falar da minha profissão. Né? Muitas vezes um psicólogo está cuidando de todo mundo e exatamente por ele cuidar de muitas pessoas, ele precisa de um processo de supervisão, ele precisa de um terapeuta para cuidar das questões dele. Isso está me afetando, eu não estou conseguindo lidar com isso. Gente, a minha fragilidade eu tenho que assumir, né? Eu estou numa condição ser humano. Eu não posso esquecer isso. Não sei porque a questão até da medicação foi porque eu conheço muita gente que às vezes não tem tanta necessidade assim, mas vai porque vai cair naquele conforto. Vou ter uma ajuda aqui, entendeu? E parece que tá mais fácil ter acesso a essa ajuda do que lutar pra conseguir sozinho. É transferir a responsabilidade. Exato, e aí eu não... Entendeu? Eu fico assim, pô, será, né? Será que realmente tem essa necessidade de colocar química no cérebro? Às vezes ficar de modo meio automático. Eu acho que o remédio muda a nossa cabeça, nosso modo como a gente pensa, nossos pensamentos são alterados, porque eu já tive essa experiência. Então como minha experiência, eu fico assim, pô, eu não sei se é a melhor opção, eu prefiro lutar sozinha, sabe? Sou muito dessa... Então, só que dá trabalho, muito trabalho. A gente vê muita gente tomando remédio para dormir. É verdade. Sim, certo? Muito. Não consigo dormir, né? A ansiedade traz muito isso. E aí toma medicamento para dormir. E muitas vezes, assim, vai ao médico, já ele pede a receita. Sim. Né? Então, assim, preciso dormir, não estou dormindo, dá um remédio para dormir. O que vai acontecer com esse sono? É um sono induzido. Né? Então, a partir do momento que você tem um sono induzido, você não tem um sono, é um sono pesado. Não, você apaga, você toma um... Então, aquele sono pesado, no outro dia, você vai ter a consequência dele. Você dormiu. E, assim, o organismo precisa que você durma. Isso é fato. Então, o médico vai lá e até receita. Porque a pessoa não pode ficar... Não durmo durante mais um mês que eu não durmo. Então, faz esse sono induzido. Mas o que acontece é que aquele sono que você precisava de qualidade, você não teve. Então, você acorda cansado, mal-humorado, tá? Então, assim, resolve uma parte e no outro dia você não consegue fazer o processamento que você precisa com leveza para buscar esse bom humor para lidar com as coisas. Por isso que aumentar a consciência é fundamental para você se dar conta que você pode muito mais
do que você imagina. Exatamente. Quando eu tive ansiedade, eu fui no médico, né? Porque depois do primeiro caso, eu tive depois. E aí eu ficava dormente, não era normal, né? Aí quando eu fui, ele falou que era ansiedade e tal. E perguntou, Carol, você quer tratar de forma natural com exercícios físicos? E eu te passo um remédio para 30 dias com base de maracujá, ou você prefere ser medicado? Eu falei, lógico que exercício físico porque eu não gosto de remédio, assim. Então eu vou sempre optar pela coisa mais natural possível. E aí... Mas ele me deixou a questão, tipo, ele perguntou o que eu queria. Se eu queria já ser medicado e tomar remédio, assim, né, direto pra ansiedade, ou se eu queria aumentar minhas atividades físicas e tomar um remédio por 30 dias ali pra diminuir minha... Eu falei, eu prefiro atividade física. Dá mais trabalho, gente? Lógico que dá. Assim, não é a opção mais rápida, assim, né? Pra você ficar tranquilão. Mas depois, não tive até então ansiedade. Tive 1 ou 2 dias aí em 3 meses. Então, e isso tudo porque eu me adaptei a minha realidade, que era aumentar meu exercício, me alimentar bem. Então, você puxou a autorresponsabilidade. Sim. Não terceirizou, né? Eu vou me cuidar. Eu dou conta. Então, para isso, eu tenho que agir. Então, eu vou mudar os meus pensamentos, eu vou achar tempo para atividade física. Percebe como que o processo, aumento de consciência, puxa a autorresponsabilidade, gera nova ação. É isso, gente. Doideira. É sempre assim. Legal. Faz sentido? Totalmente. A gente queria continuar. Várias coisas. Porque vai ter que fazer um Denilda parte 2. Tem que voltar. Comentem muito, gente. Denilda parte 2 pra gente fazer. Tem muita coisa legal. Denilda, a gente sempre finaliza assim, pedindo, né, pro convidado deixar uma mensagem pra quem tá assistindo, porque com certeza tem muitas pessoas aí que almejam a carreira da psicologia, almejam ser coach. Você é coach, acabou que não deu tempo da gente falar. Eu ia até aproveitar e pedir, você tem um método de terapia breve, né, que você tinha falado pra gente. Eu ia pedir assim, se você conseguisse, né, resumir aí um pouquinho dentro do que você faz e trazer uma mensagem de inspiração para quem tá te assistindo. Então, eu sempre tenho a minha forma de atuação, como a gente comentou, né, ou a gente conversou um pouquinho antes, eu sempre trabalho ou na linha do coach ou na linha da terapia. Eu trago um contrato com quem está vindo até mim, né, para entender assim, olha, a sua queixa é essa. Então, assim, geralmente quando é queixa de carreira, tudo isso, eu vou muito pela uma linha do coach, tá? O coach ajuda bastante, mas ele sempre vai atrelar a roda da vida e vai trazer questões, muitas vezes, do processo terapêutico. E por isso a psicoterapia é breve nesse sentido. Então, eu tento conciliar isso. O que significa isso? É um processo terapêutico onde vai ter dever de casa. Eu não vou fazer atendimento semanal, eu vou fazer atendimento quinzenal, tá? Para que dê tempo de fazer esse processamento no pensar, aumento de autoconsciência e para que ele possa, depois de 15 dias, trazer aquilo que ele conseguiu processar e fazer de dever de casa, né? Muitas vezes tem leituras, indicação de leituras, tem vídeos que eu acho importante participar e muitas vezes ações dentro da família, conversas que têm que ser feitas, escuta, às vezes não é nem conversa, às vezes a gente não sabe escutar, então passa por todo esse processo, né? Então assim, você topa isso? Se você topa, começa a valer. Então, a gente estrutura de, no mínimo, 10 e no máximo 12 sessões. Se depois dessas 12 sessões fecharmos uma avaliação desse período e o paciente, nesse processo, diz, Denilda, mas eu ainda não me sinto de alta. Eu costumo dizer que quem dá alta é o paciente, né? Eu posso dizer, olha, eu acho que você está bem, mas eu preciso de pelo menos mais uma sessão ou 2. E a gente pode até trazer algumas outras, mas mensal. Não tem mais a necessidade de ser quinzenal. Percebe? Até ele entender que ele pode andar sozinho. Bacana. Então, eu acho que isso é trazer para ele a autorresponsabilidade. Vai, toca a tua vida. Eu estou aqui como uma possibilidade de te ajudar a organizar o que você não está conseguindo pensar sozinho.
Legal. Então, bacana. te ajudar nesse processo de reflexão. Então, é mais ou menos dessa forma que eu atuo. Muito bom. Tá? Legal, interessante. E um recadinho para os nossos telespectadores. Que eu deixo, que eu acho assim, é um pouco do que eu já trouxe, né? Como é importante a gente ter coragem de se encarar, sabe? De ter coragem de olhar no espelho e repetir pra gente mesmo: eu sou a pessoa mais importante que existe para mim. Porque Legal. se eu conseguir responder isso para mim, eu ser importante para mim, eu vou ser para o universo e para as demais pessoas que convivem comigo. Que legal. Isso aí. Tá bom? Concordo. Que legal. E vamos praticar. Por favor. Que a psicóloga não veja esse vídeo. Esse episódio, que senão vai querer passar um monte de deverzinho também. Ela já me passa vários, eu não dou conta de quase. Dá sim. Autoresponsabilidade, Pois querida. é, deixa não. Olha, dever de casa da gente Vamos é de terapia. prazeroso. É libertador. E é muito legal quando você começa a se conhecer e começa a ver coisas assim que você é capaz ou não de fazer. Sim. Normalmente você é capaz de quase tudo. Mas assim, aí vem das escolhas, se você vai fazer ou não. Mas capaz, eu acredito que todos são de Com tudo, certeza. né? E aí, quando você começa a se conhecer e a entender que é legal, tipo, você começa a ficar empolgada com você na vida, sabe? Sim. Você começa a falar, vou tentar isso agora. Agora e aí, vai, hein? e é muito legal, gente. Então façam. Veio aí. É isso aí. Vem aí, autoconhecimento. Gente, então muito obrigada, Denilda, por ter aceitado o nosso convite, Obrigada, por esse Bia. bate-papo Foi ótimo. incrível, que a gente realmente, eu tô apaixonada. Foi muito bom. Até eu quero rever essa entrevista. Sim. De novo e de novo, né? De Porque novo. eu sempre revejo. Mas vou ver mais de uma vez. E pra vocês que escutaram até o final, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de curtir o vídeo, comenta, coloca a Denilda parte 2 aí que a gente vai fazer. Vamos organizar aqui. Exatamente. Sigam a gente no Instagram, TikTok, a gente tá no Spotify, então se você não consegue ver o vídeo, vai lá ouvir a gente, a nossa vozinha linda e maravilhosa. E participem, interajam com a gente no Instagram, no Twitter, em tudo, tá, gente? Amamos vocês e até o próximo episódio. Até o próximo, gente. Obrigada. Até.